A paz do Senhor Jesus, mais uma vez eu, Bispo Josivan, diretamente aqui do lugar do repouso, do esconderijo do Altíssimo, trazendo para todos nós uma rápida meditação da palavra do Senhor, juntamente com o nosso apóstolo Juarez. Primeiramente, pedindo para que você, se você puder, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e compartilhe este vídeo. Quanto mais pessoas você enviar este vídeo, as pessoas vão estar se alimentando da palavra, buscando entender a respeito do dízimo, porque nós estamos falando hoje, vamos falar 2 minutinhos a respeito do dízimo, porque tem muitas pessoas que ainda não têm o entendimento quando se fala acerca de dízimo, o que o dízimo produz na vida da pessoa. Então eu gostaria aqui, no livro de Levítico, capítulo 27, está aqui comigo, no versículo de número 30, dizendo assim: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, e santas são ao Senhor. Está falando bem claro que todas as dízimas do campo pertencem ao Senhor, todas as sementes. E quando fala aqui, todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, não pertence ao homem, não pertence a mim, não pertence a pastor nenhum, não pertence a líderes nenhum, nem a obreiros, nem a membros, mas pertence ao Senhor para a manutenção da casa de Deus. E Deus, neste momento, ele vem a falar porque tem muitas vidas paradas, financeiramente falando, barradas. Tem muitas vidas que estão completamente estacionadas. Tem muitas vidas que elas estão se perguntando por que a vida financeira dela travaram, barraram, ou porque trabalham e não conseguem ver o fruto do seu trabalho. Não consegue ver, não consegue contemplar nem usufruir daquilo que tem chegado em suas mãos. Porque algumas pessoas não estão devolvendo aquilo que não é do homem. Tem coisas que é do homem e tem coisas que é do Senhor. E essa é uma das coisas que é do Senhor. A nossa vida, a nossa alma pertence ao Senhor. O dízimo também pertence ao Senhor. Porque senão a palavra não estaria falando aqui no livro de Levítico 27, versículo 30, dizendo que também todas as dízimas do campo, da semente do campo e do fruto das árvores são do Senhor. E quero falar para você que muitas das vezes ora, jejua, busca, e muitas das vezes indaga por que está passando por tantas as coisas, porque está tendo tanta dificuldade assim, porque talvez tem pessoas que estão passando momentos tão difíceis que nunca passou em sua vida. E as pessoas indagam, falam, sou fiel, eu vou para a igreja. E por que a vida dessa pessoa está tão amarrada? E muitas das vezes nós se fazemos negligentes, não queremos reconhecer. Nós queremos que as coisas passem como se Deus não contemplasse, que em nós falta cumprir, posso dizer assim, essa lei, que é devolver aquilo que não é nosso, que é do Senhor. O fôlego de vida não pertence a mim. Os bens materiais, para falar a verdade, Deus permite que nós venhamos ter ele, mas quando nós for embora, nós não levaremos nada. Não pertence a nós também. Então, até os filhos, diz o Senhor, que pertence ao Senhor. Os filhos são herança, mas pertence a Deus. Então entendemos que ser dizimista é ser um investidor no reino de Deus em nós mesmos. E tem pessoas que elas não entendem. Elas têm uma fé tão negativa que fala que se eu devolver o dízimo vai faltar, se eu devolver aquilo que é do Senhor, que não é nosso. Sabe quando nós pedimos algo emprestado para alguém, só que aquela ferramenta da pessoa, aquele algo que nós pedimos, aquele carro é tão bom que nós queríamos para nós? É isso que nós estamos fazendo às vezes. Estamos pegando algo que não é nosso, que às vezes nós pensamos que vai ajudar, que é tão bom, mas vai trazer tanto mal, porque não é meu e não é seu, é do Senhor. É igual aquele carro, aquela ferramenta,
aquele eletrodoméstico que pedimos emprestado. É tão bom daquele homem, daquela mulher, o carro é maravilhoso, a ferramenta é tão boa, mas não é nossa, temos que devolver. É isso que Deus quer da sua igreja, que a sua igreja venha devolver aquilo que não é seu. Não é seu, nunca será, não é meu e não será nunca de ninguém, que é o dízimo, é dessa 10ª parte que pertence ao Senhor. A palavra dízimo significa 10ª parte, não pertence a mim, não pertence a você, não pertence a ninguém, mas pertence ao Senhor. Então, para finalizar aqui a minha parte, para depois eu fazer a parte final, diz aqui assim, 31, porém se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela, apóstolo. O que significa isso? Olha só, porém se alguém das suas dízimas resgatar, pegar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Significa que se eu pegar os dízimos, aqueles 100, aqueles R$1.000, aqueles 10.000, aqueles R$50, aqueles R$200, é dízimo, não é meu, é do Senhor. A Bíblia diz assim, e eu lá mexer e gastar, eu tenho que acrescentar sobre aquele valor que eu peguei para usar e usufruir 5 vezes mais. A palavra que está falando. Logicamente que às vezes nós estamos num aperto, num vento tão grande, porque o próprio Deus sopra, porque nós mexemos naquilo que não é do Senhor, naquilo que é do Senhor, melhor falando, e como é que nós, se nós não devolvemos a 10ª parte, vamos conseguir devolver 5 vezes mais, né? Nós só temos que pedir perdão a Deus, misericórdia, para Ele ter misericórdia de nós, mas eu sei o certo, segundo a Bíblia. Então, pensa bem, você que às vezes está usufruindo em a sua vida pessoal, você está usando algo talvez, ou algumas pessoas estejam usando algo talvez, que não seja seu. Não é nem de homens, pertence ao Senhor. É por isso que às vezes o vento sopra. É por isso que as dificuldades às vezes nos alcançam. Porque nós não queremos reconhecer que aquela 10ª parte tão pequena, porque 90% é nosso, mas 10ª parte é do Senhor. Deus é tão fiel e mostra que Ele não quer o nosso dinheiro, quer a nossa fidelidade, que 90% é nosso e 10% só é dele. E mesmo assim nós mexemos naquilo que não é nosso. É por isso que às vezes não sobra dinheiro, o vento sopra o dinheiro, melhor falando, e não fica nada, porque Deus não quer dar sobra nem para mim, nem para você, mas Deus quer dar o melhor. Então, amados, seja fiel, coloque sua vida diante de Deus no altar do Senhor, porque Deus quer tirar você desse aperto. Não fala que é pandemia, não fala que é por causa de contas e dívidas, porque as dívidas quem cria e quem forma sou eu e você. Seja fiel e Deus tirará você dessa situação e o nome do Senhor será glorificado. Está comigo aqui o apóstolo Juarez, que ele vai falar um segundo também acerca dessa dádiva, eu posso falar assim que é uma dádiva de ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Fala aí, apóstolo. Amados que estão nos assistindo nessa tarde de hoje, estamos aqui no monte, na fonte do Deus vivo. E Deus tocou no nosso coração para nós trazer acerca do dízimo algo muito profundo. Eu sou uma testemunha viva, no nome de Jesus. Uma certa vez, eu sempre tirei o meu dízimo, separei o meu dízimo para a casa do Senhor, para a obra do Senhor. Mas chegou uma certa vez que eu comecei a parte do dízimo do dia 20 que eu tirava, que eu separava para o Senhor. E para esperar a outra parte do dia de pagamento, e eu juntava a parte do dia 20 com a parte do dia de pagamento. Então, eu juntaria um só dízimo e levava para a casa do Senhor. Um certo dia eu comecei como se eu quisesse pegar emprestado do Senhor aquela parte do dízimo que eu tirava do dia 20. Eu pegava emprestado para mim e eu dizia para mim mesmo, no dia do pagamento eu junto tudo e dou para a casa de Deus, para a obra de Deus. Mas depois começou a vir umas consequências, eu comecei a pagar por isso. Porque aquilo que você determina para Deus, você não pode mexer ali, não pertence mais a você. Isso aconteceu comigo. Peguei a primeira vez emprestado, a segunda vez, na terceira vez já comecei a sentir algo diferente. Que eu estava mexendo naquilo que não me pertencia mais.
Aquilo que eu tinha separado para a casa do Senhor não pertencia mais a mim, pertencia mais agora a Deus. Eu comecei a sofrer as consequências na minha vida. As dívidas começaram a vir sobre mim. E quando eu me dei por conta, eu não estava mais dando dízimo na casa do Senhor. Então eu entrei numa situação precária mesmo, porque eu comecei a mexer na casa, na casa, aquilo que eu tinha determinado para a casa do Senhor. Eu separei para Deus, eu fui mexer, pegar como se fosse emprestado. Deus não se agradando com aquilo, então veio sobre mim, as despesas começaram a aumentar na minha vida. As ofertas que eu tirava para Deus, não dava para tirar mais para Deus. Mas quando foi um dia, eu fui falar para Deus assim, digo, Senhor, as dívidas estão aumentando na minha vida. O salário que eu estou ganhando, Senhor, então, se eu está começando a minguar as coisas sobre a minha vida. As dívidas começaram a ficar altas na minha vida. E o dinheiro que eu pegava no final do mês não tirava mais para a obra do Senhor, que era o dízimo, que vinha no dia 20, eu tirava para o Senhor. E quando chegava o pagamento, que eu juntava com o dízimo, não tava dando mais para tirar o dízimo, então nem sequer para pagar as contas. Eu comecei a orar a Deus e eu comecei a perceber que era porque eu mexi no dízimo do Senhor. E eu comecei a orar a Deus e pedir, Deus, me abençoe para que eu possa pagar o teu dízimo. E a minha oração era constantemente batendo nessa tecla, para pedir para que Deus me abençoasse com hora extra no meu trabalho, dias de feriados, para que Deus viesse acrescentar o meu salário para que eu viesse tirar o dízimo. E eu comecei a orar a Deus nesse lado aí. Portanto, eu orar a Deus, Deus um dia falou comigo. Falou para mim assim, meu servo, pague o dízimo para que eu possa te abençoar. Ele falou claramente comigo em voz altiva no meu ouvido e falou grandemente, disse, para que eu possa te abençoar. Deus, quando ele, a partir do momento que você coloca a água diante de Deus, então ele vira uma lei diante de Deus. E Deus criou o dízimo como lei. E eu coloquei a diante de Deus, a partir do momento que eu separei aqueles dízimos, eu ia lá, pegava para os meus gastos, meus costumes. E aquilo veio de contra a minha vida financeira. Eu passei a sofrer uma causa muito grande na parte financeira, porque eu estava mexendo nas coisas de Deus, do qual eu tinha separado o dízimo do Senhor. E ali Deus falou para mim assim, chegou para mim, de tanto eu clamar ao Senhor, o Senhor chegou para mim e falou, meu servo, pague o dízimo para que eu possa a ti abençoar. E veja só como Deus colocou adiante de mim, para que eu possa, porque Deus criou uma lei perante o dízimo. E o dízimo que você tira para dar na obra do Senhor, então virou lei. Deus criou uma lei adiante disso. E ele não podia passar por cima. Ele não podia quebrar essa lei, porque ele já tinha criado uma lei, que é o dízimo. O que você tira do seu salário e dá para Deus seus 10%. Então Deus criou uma lei. Por isso que você está passando na situação que você está. Porque tem muitos na internet e no YouTube que viralizou grandemente no YouTube. Está um maior debate falando que o dízimo não existe. Era no tempo do Velho Testamento. E era para os judeus, não é para nós. Eu te digo a ti, como membro do Senhor, o Deus vivo, cuja presença eu estou, na fonte do Deus vivo, no Monte Santo. E aqui eu trago como um testemunho vivo. Eu sou uma testemunha viva. O próprio Deus falou para mim, pague o dízimo do salário que você ganha para a minha casa, para abençoar a minha obra, para que eu possa te abençoar. Porque Deus falou assim? Porque eu comecei a mexer no dízimo que eu tinha separado para a obra de Deus. Eu já estava num estado de descontrole.
Todo mês as minhas contas aumentavam e eu não tinha condições mais de pagar. Saiu do controle. Entrou em minha vida financeira um espírito de miséria, do qual eu não tinha mais condições de pagar as minhas contas, nem tirar o dízimo do Senhor. Aí foi aí que eu, orando muito a Deus, pela infinita misericórdia de Deus, Deus falou para mim: meu servo, pague o dízimo da minha casa, da minha obra, para que eu possa te abençoar. Deus falou grandemente comigo: pague o dízimo para que eu possa te abençoar. Em oração eu falei para Deus, digo: Deus, meu Pai, me abençoe com mais, Senhor, hora esta e hora e dias feriado, para que, Pai, venha um dinheiro a mais para mim, para que eu possa tirar o dízimo para dar à tua casa. E eu não ficar mais nessa pendência, Pai, de miséria. Além de Deus, naquele mesmo mês, Deus me abençoou no meu trabalho. Eu tirei o dízimo do Senhor. E eu digo para ti, igreja, eu digo para esse irmão que está me ouvindo, e eu digo para essa nação que está debatendo o dízimo do Senhor na internet, no YouTube. Eu digo para você, tudo que vocês estão falando é heresias, para que você não venha abençoar a obra de Deus, para que a obra de Deus venha perecer, venha passar por necessidade. Eu digo para ti assim, meu irmão, o que está acontecendo no YouTube, na internet, tudo isso é maligno. Os pastores e os crentes entrando em debate, para que orientando os cristãos, para que não venha tirar o dízimo do que ele ganha, os 10% para dar na casa do Senhor, para que a obra do Senhor não venha a ser abençoada. Tudo isso é maligno que vocês estão comentando. Tudo isso é maligno, é demoníaco. Para que vocês estão fazendo. É para que o irmão que está ganhando não venha abençoar a obra de Deus. Não venha tirar o dízimo, para que a obra de Deus não venha caminhar. E as portas de igreja. E muito crente está levando isso ao pé da letra do Velho Testamento. Não, filho. É aquilo que está agora no Novo Testamento que você colocou o seu coração. O que você está tirando do final do seu salário. Os 10%. É esse daí que está abençoando a obra de Deus. É esse daí que tem muitos pastores, muitas igrejas. Não tem condições de pagar nem sequer a energia nem a água. Isso vai vir como juízo de Deus para a sua vida. Não faça isso, mas obedeça aquilo que Deus já colocou no seu coração. Eu sou testemunha viva. Deus falou para mim: pague os 10% de que você ganha, porque está diante de mim como lei, para que eu possa abençoar. Essa palavra veio do trono do Deus vivo para a minha vida, da boca de Deus para mim. Pague os 10%. Pague o meu dízimo, para que eu possa abençoar. Olha como Deus colocou, para que eu possa. Significa, Deus jamais ia quebrar essa lei dele. De qualquer jeito para me abençoar. Não. Primeiro eu tenho que pagar os 10%, para que eu possa estar enquadrado na lei de Deus. Eu quero deixar esse entendimento para a tua vida, para que muitos pastores venham. Eu repúdio agora o que está escrito, que muitos pastores estão em debate. Eu não aceito o que esses pastores estão falando. Que o dízimo agora não é bíblico. Que o dízimo era para o Velho Testamento, para os judeus. Não, igreja. E que no tempo da graça eles dizem que não está existindo isso. O que eu quero dizer para você, igreja, não vá nessa não, é o que você tem para com Deus. É o particular seu com Deus. Aquilo que Deus abriu a porta para você, tire seus 10% e dê na casa do Senhor, para a obra de Deus. E você veja Deus lhe abençoar, porque eu sou testemunha viva. O próprio Deus pediu para mim dar o dízimo, para que Ele possa abençoar a minha vida. E por eu orar a Deus, Deus, Ele me abençoou no meu trabalho, de tal maneira do qual eu pedi ao Senhor. Eu paguei o dízimo e de lá para cá, Deus me abençoou grandemente no meu trabalho. E tudo que tem vindo nas minhas mãos, do meu Senhor,
que Deus me deu, eu tiro os 10% e dou na casa do Senhor. E que Deus te abençoe e que esta palavra entre no âmbito da tua alma, do teu coração. E venha obedecer, porque Deus falou para mim assim: pague o dízimo para que veja só, Deus esperando assim, para que eu possa te abençoar. Por que Deus não estava me abençoando? Porque eu estava mexendo no que era de Deus. Eu estava desviando o que eu tinha separado para Deus, que era o dízimo. Eu estava mexendo como se estivesse pegando emprestado. E eu juntava com o dia do pagamento. Ia lá, mas chegou um tempo que eu não estava dando mais. Porque eu estava mexendo nas coisas sagradas de Deus. Porque a partir do momento que eu tinha separado, já não pertencia mais a mim, mas pertencia a Deus. E Deus falou para mim assim: meu servo, pague o dízimo para que eu possa, porque Deus criou uma lei adiante do dízimo, da oferta, não uma oferta, mas do dízimo. É o salário que você está ganhando hoje mensalmente. Aquilo que entrou na sua mão, tira os 10% e veja Deus abençoar a sua vida. Porque eu falo com trepidez e ousadia, porque próprio Deus, cuja presença eu estou, Ele falou para mim, e eu tenho pago, e Deus tem me abençoado grandemente. E que esta palavra entre no coração desse irmão e dessa irmã, temente a Deus. E não vá nas heresias que esses pastores estão falando no YouTube, na internet. Eu repudio no nome de Jesus. Isso é satânico, para que você não venha abençoar a obra de Deus. E que a obra de Deus venha parar no meio do caminho. E Satanás é quem faz ser glorificado. Como esses pastores estão falando que o dízimo não existe no Novo Testamento. Eu repudio no nome de Jesus. Isso é demoníaco. O Satanás está usando os próprios pastores para falar isso, trazer esse tamanho debate contra o dízimo do Senhor, na obra de Deus. A obra de Deus ela é carente. Mas quando existe festa mundana, a primeira coisa que eles fazem, os próprios grandes líderes mundiais abençoam as coisas mundiais, as festas mundiais, carnais. Mas quando é para a obra de Deus, existe esse impedimento. E os próprios pastores estão caindo nesse entendimento. Eu te ordeno, no nome de Jesus, pastor, entre na presença de Deus, venha ter mais intimidade com Deus, venha ter mais intimidade com Deus, para que você venha ter o entendimento que é que Deus tem para com a sua, minha, nossa vida, a obra dele. A obra de Deus, ela é carente, ela depende da oferta, ela depende do dízimo. Então eu sou contra a esses pastores que estão brigando na internet, eu sou contra esses pastores que estão com a heresia no YouTube falando, porque se você puxar isso daí, vai ser uma falta de consideração muito grande para com a obra de Deus. Eu repudio, no nome de Jesus, o que esses pastores estão entrando em debate para desviar o dízimo do irmão, o dízimo da irmã, na casa de Deus. E que Deus te abençoe e que esta palavra venha abrir o seu entendimento com temor a Deus em relação ao dízimo do qual o que vem para a sua mão. Tire o dízimo, meu irmão. Tire a oferta, meu irmão, que vem na sua mão e dê para a casa do Senhor. Com certeza, Deus vai te abençoar 100% do que você fizer na obra de Deus, abençoando. Que Deus te abençoe e que esse momento se repita por muitos e muitos anos e que venha entrar no coração daquele irmão que estava dando dízimo e parou. Que Deus venha ter misericórdia de você e venha te abençoar no financeiro. No nome de Jesus, eu deixo a paz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está aí, graças a Deus, essa mensagem falando acerca dos dízimos, que você possa falar com Deus e buscar graça e força do Senhor para ser fiel a Ele, porque você não vai estar sendo fiel ao homem, mas sim ao Senhor. Gostaria de aproveitar e deixar uma breve oração, um segundo de oração, para que Deus possa te abençoar e realizar os teus sonhos materiais, econômicos e financeiro, que essa barreira, essa causa da justiça venha cair por terra, tudo aquilo que impede a sua vida financeira, todo tipo e toda forma de burocracia, venha cair por terra em nome de Jesus. Senhor, gostaria de fazer essa breve oração ao meu Senhor, apresentando a vida financeira dos católicos, dos livres pensadores, dos teus ungidos e das tuas ungidas nas tuas mãos. Que este homem, que essa mulher possa receber essa palavra de bom grado, Pai.
para que a bênção do Senhor possa alcançar e que as barreiras venham cair por terra, porque a tua palavra fala que por amor de vós eu repreenderei o devorador, para que não se consuma, meu Deus, a vide do campo e o fruto da terra. Então venha com a tua bênção, Senhor, venha com o teu milagre sobre a vida da tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, Deus possa abençoar ricamente a sua vida e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus.